Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos com uma convidada ilustríssima, a doutora Flávia Oddi. Ela é médica, nutróloga, é especialista em saúde da mulher, tem mais de 30 anos de profissão e ela também atua com a medicina canábica. E hoje ela está aqui com a gente para falar sobre a importância da nutrologia e também da medicina canábica para a saúde e qualidade de vida da mulher 40+. Então, doutora, seja muito bem-vinda. É uma grande honra ter você aqui conosco, no nosso podcast. E eu queria que você introduzisse, esse episódio contando para a gente o que te levou, quem é a doutora Flávia, e o que te levou a focar na nutrologia especificamente. Obrigada, Andressa. Eu que agradeço o convite, um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante quanto é a saúde da mulher, a nutrição nas pessoas. Então, eu sou formada pela Federal, aqui em Curitiba, há 31 anos, e desde sempre, no tempo da faculdade, eu pensava que eu gostaria de atuar com algo preventivo. Eu ficava muito frustrada, às vezes, só com a medicina curativa ou que só lidasse com os sintomas da doença sem pensar a origem dessas doenças. Sim. Isso sempre foi um incômodo para mim. E à medida que eu fui terminando a faculdade, eu conseguia ter ideia daquilo que eu não queria e daquilo que eu queria, e da visão que eu teria com os meus pacientes. E aí surgiu nessa época ainda a nutrologia era muito pouco falada, hoje que tomou uma proporção muito grande com medicina de estilo de vida, naquela época pouco se fazia uma nutrologia de consultório. Era muito ligada à nutrologia hospitalar, para os queimados, para as pessoas com insuficiência renal. Então, muito mais essa parte hospitalar. E tinha muito pouco foco da alimentação saudável, da saúde do intestino. Mas eu já comecei a estudar sobre isso. E aí eu fiz a pós-graduação, fiz o título de especialista e totalmente me encontrei ali. Eu penso que essa é a medicina que a gente tem que fazer. Uma medicina que trata o paciente como um todo, independente da especialidade que o médico tem, ele pode, inclusive, incorporar princípios da nutrologia. Porque o nosso corpo funciona através do que nós ingerimos, é o nosso combustível, é a nossa saúde, a nossa doença, que se relaciona com o nosso estilo de vida, com o nosso exercício físico, com a nossa qualidade de vida e dos nossos nutrientes. Então, penso que é uma especialidade que hoje tem muitos pediatras, ginecologistas, psiquiatras, oncologistas que também fazem a especialização em nutrologia, justamente por entender que a importância disso, de comer bem, de suplementar, de ter essa visão global, porque o paciente não é só uma dor de cabeça ou um aumento de peso ou uma crise de ansiedade. O nosso organismo é uma engrenagem muito perfeita e cada órgão depende do outro numa grande sucessão de efeitos positivos ou negativos. E a gente entendendo isso, a gente consegue mudar o foco para uma medicina da saúde, não a medicina da doença. Tem um colega que fala, a melhor medicina é aquela que faz o paciente não precisar dela. É verdade. E é muito sentido, ou seja, nós prevenimos, nós educamos, mostramos a importância dessa autorresponsabilidade do paciente se cuidar e diminuímos muito o número de medicações alopáticas, medicamentos controlados, dessa medicina só que tapa o buraco ali da doença. Então é por isso que eu sempre gostei de tentar conseguir com que aquele paciente não chegasse naquele estágio tão grave. O que viria antes disso? Quando a gente faz o caminho ao contrário, a gente consegue entender que tem o estilo de vida. Que legal, Você vê, imagina, hoje essa pauta ela tá mais em voga, As pessoas estão falando mais sobre estilo de vida, sobre o cuidado, sobre a prevenção, mas nem sempre foi assim, Então, que legal ver que você sempre teve esse olhar, Então, bem integrativo mesmo, olhando o paciente de forma integral, Isso, assim, eu concordo plenamente, é essencial e deveria ser assim. A área da saúde deveria ser assim. Nós tivemos isso há muito tempo atrás, que era o médico da família. Não é? Era aquele médico a que se recorria a tudo. Ele entendia um pouco de tudo, ele entendia de um ser humano completo. Depois nós tivemos essa era da super especialização. Até o ortopedista, um é só especializado em punho, outro só em perna, outro só em ombro. E nós começamos a focar só num órgão, só numa doença, sem pensar
no que aquilo, no que levou aquilo. Sim. Então, eu acho que hoje a gente está numa retomada disso. E essa medicina do estilo de vida saudável é uma medicina disruptiva. Com assim certeza. como é a medicina canábica, onde você, da mesma maneira, olha o paciente como um todo, entende que precisa ter uma harmonia da engrenagem corporal e mental para que a gente seja saudável. Que legal. Não, e faz todo sentido mesmo, né? Porque até você falou do intestino, e o intestino, hoje a gente sabe a importância do intestino, né? Então, até em casos de depressão, a gente sempre pensa ali, o olhar, usando a depressão como um exemplo, né? O olhar muitas vezes é muito no foco. Então, por exemplo, psicossomático, né? O que aconteceu? Mas pode o problema começar lá no intestino. Mas, né? Então, esse olhar ali, para quem está ali do outro lado da mesa, no consultório, faz toda a diferença. Porque né? no caso específico, numa depressão, ou pessoas que têm crises de ansiedade, crises de pânico, muitas vezes elas relatam, eu já tomei todos os ansiolíticos e antidepressivos e eu não melhoro. E é óbvio que ela não vai melhorar, porque se nós temos uma produção de 90% da serotonina no intestino e somente 10% no cérebro, aquele ansiolítico que vai recaptar a serotonina cerebral não vai ser suficiente para suprir aquela falta de serotonina intestinal, que é produzida pelas bactérias. E as bactérias precisam da nossa ajuda, porque o alimento delas é o nosso alimento. Então, até crianças, por exemplo, crianças com autismo, claro que o autismo é uma situação muito complexa, mas existem muitos pediatras e neurologistas infantis que também levam em consideração a importância da microbiota no TDAH e no autismo, assim como os tipos de dieta. Existem alguns estudos mostrando que uma dieta com menos açúcar, com menos carboidrato simples, com menos insulina, ela é muito menos inflamatória e que melhora muitos sintomas do TDAH e do autismo. Então, a gente consegue entender a importância de ter a saúde intestinal, porque cada passo que a gente faz na nossa vida é um passo que alimenta o nosso corpo positivo ou negativamente. Então, a alimentação depende de mim. Vai melhorar o meu intestino, vai melhorar a minha parte mental por causa da serotonina, que vai melhorar o meu adormecer, vai melhorar a minha energia, e o caminho ao contrário também. Que legal. E pegando esse gancho já, então, né, já que você já está falando de algumas coisas que são sintomas que estão relacionados ali com o climatério, né? Então, se a nutrologia ela já pega toda essa importância de um indivíduo qualquer que seja, dentro do climatério, né, pensando nas mulheres ali após os 40, né, que já começam a ter essa mudança hormonal, o que você percebe ali na tua clínica da importância da nutrologia para a mulher 40 a mais, assim, o porquê que seria importante, digamos, elas olharem para esse lado, digamos, né, não só para os seus sintomas. Isso é muito importante, e digo que o ideal era que ela sempre cuidasse até antes dos 40, para a gente ter essa reserva funcional de saúde quando chegar no climatério. Porque o que acontece? O estrogênio tem receptores em todo o corpo, e ele tem muitas e muitas funções, que não é só a da libido, não é só da proteção óssea, é da proteção cardiovascular, é da qualidade do sono, é do emagrecimento, é da parte intelectual, claro, também da parte do libido, da qualidade da pele, do cabelo. E quando nós temos essa falta, nós vamos ter grandes repercussões. Porém, se a gente pensar que esse corpo estando com a alimentação correta, um intestino que produz mais serotonina, um intestino que funcione, um sono adequado, um índice de massa corporal adequado, quando entrarmos nessa fase, a repercussão vai ser muito menor, porque o corpo, a base do corpo está saudável. Pense que essa pessoa já não se cuida, às vezes é uma mulher que já sempre foi sedentária, que já tem crise de ansiedade, que já não dorme, que já está acima do peso. Aí ainda aquele restinho de saúde que ela tinha ligado à parte hormonal acaba. Então ela vai ter uma repercussão muito mais grave. E para esse corpo funcionar, e até para reposição, quando assim é possível de ser feito na mulher, funcionar, toda a base do corpo tem que estar saudável. Porque não vai ter uma boa absorção se a saúde não estiver boa. Se a insulina estiver muito alta, ela vai continuar inflamada. Se ela tem um cortisol alto, ela já vai ter uma dificuldade maior de emagrecer. E daí, com o cortisol alto, isso vai fazer com que ela
ganhe mais peso ainda, com que ela tenha mais vontade de comer coisas doces, que ela tenha menos energia no final do dia. Então, a gente entra naquela cascata de novo. Então, eu digo que é fundamental que a mulher primeiro que ela já deveria se cuidar sempre. Sim. Coisa que a gente sabe que não acontece. Mas quando acende aquela luzinha dos primeiros sintomas, que às vezes vem 5, 8 anos antes da demonstração dos exames laboratoriais. Às vezes eu tenho pacientes que falam, puxa, eu fui na gineco, mas o meu LH, FSH, meu estradiol está normal. Mas a gente não pode desmerecer a clínica dela. Sim, os sintomas já de fogachos, de um ressecamento vaginal, de uma mudança de humor, de uma mudança no formato corporal, numa pele mais envelhecida. A gente tem que entender aquele cansaço, né? Aquela coisa que é minhas pacientes falam, é uma montanha russa. Né, de sentimentos. E a mulher sempre é assim. Porque na primeira menstruação, quando é novinha, a gente não sabe nem o que está acontecendo. Quando nós engravidamos, então, meu Deus, é sono com fome, com enjoo, com indisposição, com brabeza, tudo junto. E assim é a nossa vida. Sim. E essa fase da menopausa, do climatério, também não é diferente. Porque os hormônios modulam o nosso humor e nossa vida. Com certeza. Então, mas se no primeiro momento que essa mulher começou, opa, tô com 40 anos, talvez daqui a 10 eu entre na menopausa, talvez uma menopausa precoce com 45, 46, como não é difícil de acontecer hoje, ela tem que estar preparada. Porque se substrato, intestino bom, sono bom, peso bom, insulina baixa, minerais adequados, suplementações adequadas, tudo isso, eles são combustíveis para a saúde. Combustíveis cerebrais, intestinais, sanguíneos, e aí entra tudo que a nutrologia faz, né? Tanto os alimentos de boa qualidade, quanto os suplementos, que são super importantes, quanto a atividade física, que libera N produtos positivos no nosso corpo, hábitos como excesso de bebida, pode ver, a maioria das pessoas falam, vai ficando mais velha, nossa, a bebida cai como assim, uma coisa pesadíssima, o que eu bebia com 20 anos, uma bomba. Não é a mesma coisa, você fica, às vezes, 72 horas para se recuperar. E pacientes que às vezes só bebem no final de semana, você bebeu no domingo, você vai se recuperar na quarta. Sim. E ela perde um monte de substâncias porque o álcool é inflamatório. Exato. Que o álcool provoca uma desabsorção. E aí você precisa, de novo, comer direito e suplementar. Sim. Para ter menos efeitos de apatia, de cansaço. Às vezes, eu tô cansada porque eu trabalho mais, porque eu tô ansiosa, mas ela esquece do álcool no final de semana, por exemplo, e do sedentarismo. Não, e é muito isso, né? Agora, como a gente tem falado muito também sobre essa questão do burnout, do trabalho excessivo, né? Das funções excessivas, principalmente pensando na mulher, né? Que a mulher, infelizmente, socialmente, ela é vista como uma cuidadora. Então, ela tem que cuidar da família, cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar tem que estar linda, magra, sempre. Mulher maravilha sempre. Não pode ter essas oscilações de humor, não podem acontecer, ela tem que estar sempre feliz, dar conta do trabalho, também ganhar dinheiro, ser bem sucedida. Né? Então, poucos quesitos, né? Isso, bem pouquinho, bem fácil ser mulher. Então, quando começam os primeiros sintomas, então assim, falando pela nossa experiência ali na KEF, né? Muitas mulheres a gente acaba encontrando, não, mas eu tô nova, eu não tive sintoma nenhum, né? Não aconteceu nada comigo. Ou às vezes ela fala assim, eu tô cansada, minha memória tá ruim, não tô dormindo, mas é porque eu tô trabalhando demais, né? Mas e aí? Será que é só isso mesmo? E já respondo que não. Claro, né? Que não é, exatamente. Será que é só isso mesmo? Será que você não tá negligenciando alguma outra coisa, né? Porque aí, além de tudo isso, ela precisa se alimentar bem, precisa fazer o exercício, precisa tudo, que é o que deveria, na verdade, estar priorizado, né, na rotina dela. E não é, ela sempre deixa em detrimento outras coisas. E, obviamente, eu vejo pacientes falar, meus exames estão todos normais. Na nutrologia, a gente costuma pedir bem mais exames do que um clínico geral. Às vezes, até motivo de crítica de alguns colegas, etc., mas são necessários. Porque quando a gente vê, porque assim, eu fiz o hemograma, não tô com anemia. A minha tireoide tá ok, meu colesterol tá bom, a minha glicemia tá boa, tá. Mas e o teu magnésio, a tua vitamina D, o teu cálcio, os teus marcadores inflamatórios, os teus hormônios, a tua ferritina, a tua B12, a tua B6, os teus marcadores tumorais, a tua serotonina, a tua leptina, para ver se você não está fazendo resistência e com uma compulsão que você não sabe o que é, a tua parte do exame intestinal, para ver se a tua parede está inflamado ou não. Isso geralmente não se faz. Sim, é verdade. E aí, quando você vai ver, às vezes pacientes que já estão, por exemplo, sendo tratadas com uma depressão, com uma astenia,
com uma crise de ansiedade, está com uma vitamina D de 15, uma Uhum. vitamina B12 de 130. É claro que ela vai estar assim. E aquele antidepressivo não vai funcionar. E aí, quando você repõe, ela melhora e tira o antidepressivo. Sim. Então, muitas vezes esses sintomas, eles ficam realmente escondidos na rotina do dia, da correria, porque você fala assim, tô tendo um burnout. Muitas vezes é burnout, mas muitas vezes não é um burnout. Sim. Muitas vezes é algo fisiológico, mesmo eu digo, de falta de hormônio, de falta de suplemento e de alimentação ruim. E a mulher tem esse costume. E eu falo, uma vez eu atendi uma paciente que, poxa, é uma super CEO, atende vários gerentes e uma equipe gigante, é super boa mãe, é uma esposa excelente, tudo, mas ela estava se negligenciando. E eu falei, eu não acho viável isso, porque se você é competente com tantas pessoas que dependem de você numa empresa, para chegar num cargo de executivo como você é hoje, criar teus filhos da maneira que são jovens incríveis, tem um casamento funcional, por que você acha que você não dá conta de você? É como diz, né, no avião, primeiro põe a máscara em você, depois no outro. Exatamente. E isso funciona para a nossa saúde. E a gente negligencia porque não tem tempo. E a gente tem que pensar, não, é uma função ou é um compromisso inadiável, como é você ir até o trabalho, como é você ir fazer tua consulta médica ou trabalhar. Porque eu vejo assim, agora não quero malhar, estou cansada, não vou comer direito, não dá tempo. Mas quantas vezes a gente acorda numa segunda-feira pensando que quero dormir até às 10 e não quero trabalhar? Sim. Pode! A maioria não pode. A gente toma um banho, seu café, se arruma, se maquiando no carro, bota um sorriso e foi. E por que a gente não faz isso com exercício físico? Independente se ele vai ser excelente ou mediano. Por que a gente não para meia hora para comer e respirar e não ter uma indigestão porque está comendo de pé? Sim. O salgadinho na esquina. A gente se negligencia. E eu sempre falo, né, porque eu faço academia há muitos anos e eu sempre falo, gente, vocês acham que eu gosto de levantar às 5h30 da manhã para ir para academia? Claro que não. Eu não gosto. Mas é uma escolha. Eu queria ficar dormindo, mas eu não penso. Não. Eu não tenho opção. Assim como trabalhar. Eu não tenho opção. Você pode faltar todo dia? Não pode. Eu vou lá e faço. Exato. Como trabalhar? Exatamente o exemplo que você deu. Exato. Como tem que trabalhar? Você pode não trabalhar? Não pode. Você tem que ganhar dinheiro. Então, eu tenho que treinar, como não posso ficar em casa. E é o jeito que no dia, às vezes, não é a melhor performance, mas você não deixou de fazer. E aquilo também já te traz um conforto emocional que você cumpriu as suas metas. E toda a diferença, né? Principalmente pensando ali na mulher climatérica, a diferença que o exercício físico e a alimentação, uma alimentação saudável faz na vida da mulher. Muito, muito assim, e que não é só para massa muscular e para proteção óssea. Claro que é importantíssimo essa mulher não ter osteopenia, não ter osteoporose, ter equilíbrio, não cair, porque a gente sabe uma fratura na terceira idade, o quão complicado Mas, além disso, vamos lembrar que qualquer tipo de exercício físico, principalmente a musculação, vai conferir uma enxurrada de citoquinas anti-inflamatórias, de produção de hormônio, de produção de uma microbiota saudável, de uma melhor qualidade de sono, de diminuição da compulsão. E isso é fundamental. Porque, de novo, a gente fala que o ser humano é um ser completo. Então, o sono, a gente sabe que insônia ou o sono de má qualidade está ligado também ao maior índice de eventos cardiovasculares, que a apneia do sono é um risco, que a pessoa que dorme mal tem um risco maior de engordar. Então a gente sabe, e uma má noite de sono dá um mau dia, e um mau dia dá outra noite, porque, como eu falo, nós não temos banco de horas de sono. Se eu durmo sempre 7 horas, essa noite dormir 4, eu não vou conseguir dormir 10 na outra. E não repõe, porque mesmo que consiga, não vai fazer a função. Não vai, porque essa função é diária. Essa limpeza dos radicais livres, essa limpeza da memória, essa função da limpeza física e emocional é toda noite. Não tem substituto. Eu posso dormir um domingo o dia inteiro. Vou acordar moída e não vai resolver os outros dias que eu estive ruim. Então, isso é fundamental. E é isso que você falou. Eu falo, é uma prescrição médica. Não estou perguntando se você gosta ou não. Você tem que... O que é disciplina? É você fazer o que tem que fazer, mesmo quando você não está afim de fazer. É ser adulto nas escolhas, né? Exato. Eu tenho que fazer isso, fazer o quê? Não queria, mas tem que fazer. É como uma cirurgia, né? Que é muito pior. Muito pior. Depois você não faz, aí chega lá lá na frente, tem que tomar um monte de remédio, ou tem que fazer uma cirurgia. De emergência. Exato. Você não quer fazer, mas tem que fazer. Né? Então, o exercício físico e a alimentação correta, um acompanhamento de um profissional que olha
os teus exames Sim. de ponta a ponta. Exato. Né? E que examina você como você está realmente, é um investimento na posteridade, na verdade. Não basta guardar dinheiro. Não, né? Você vai chegar lá na frente, na verdade nem vai chegar lá. Nem vai. O dinheiro vai ficar para herança. E eu falo isso, é a previdência privada da saúde. O que você está fazendo na tua idade desde jovem. É uma construção. E as pessoas ainda veem, não é mesmo, Andressa, que é um gasto, não é um investimento. Uma boa consulta, uma boa suplementação, uma academia, quando precisa de um personal. Ela acha que é dinheiro jogado fora. Mas ela não acha que é dinheiro jogado fora toda cerveja, ou vinho, ou jantar, que sai caro. Que se for uma vez eu pedi para uma paciente com o marido computarem o quanto eles gastavam em iFood e comida de boteco e cigarro. Dava muito mais do que a academia mensal com o personal, do que o mercado saudável e do que os suplementos. Eles mesmos se assustaram com o quanto eles gastavam em iFood, sexta, sábado e domingo, com comer fora todos os dias porcaria e com o cigarro e bebida que eles ingeriam. E assim, ingerindo tudo isso estando doentes. Jovens doentes. Então, e ali o gatilho foi porque eles tinham um filho pequeno, um menininho, acho que de 1 ano e pouco, e eles não tinham energia para cuidar dele. Isso com 30 e poucos anos. Então, a questão é você dar assim, a atenção e você orientar a importância disso. Quando o paciente vai no consultório, muitas vezes ele quer um tratamento milagroso. Ele quer que você seja aquele piloto automático que vai resolver magicamente o problema dele. Então, me emagreça, me deixe saudável. Não, a gente é um orientador. Nós somos o GPS desse paciente. Mas eu acho interessante porque eles não querem mudar nada. Eles vão até o consultório e eles falam, eu não gosto de malhar, já vou avisando, eu não gosto de malhar, não vou deixar de beber. Não gosto de salada, não gosto de legumes. E tem essa coisa dessa falta de responsabilidade que é infantil, assim como o paladar infantil. Exato. O paladar infantil, não, eu tomo todinho, com bisnaguinha, mas é isso com miojo. Gente, não é possível. Então, e às vezes eles vêm com essa questão. Eu quero um milagre. Você é minha última esperança, porque eu já fui em todos. E com certeza todos os outros foram bons profissionais. A maioria deles. Mas o que ele quer? Ele quer algo que não dependa dele. Ele não entende que não é um milagre. Ele quer isso mesmo, me emagreça, não eu vou emagrecer, vou lutar para isso. E daí o que eu falo para ele, eu não vou passar nada que você não sabe, porque todo mundo sabe o que fazer para ser saudável. Todo mundo sabe que a gente não pode usar droga, que a gente não pode beber demais, não pode fumar, que tem que se exercitar, dormir bem. Mas a questão é, como eu incentivo esse paciente a entender a importância disso? A minha função talvez seja mostrar, pelos exames laboratoriais, pela bioimpedância, pela experiência profissional, o quanto ele vai ser prejudicado caso ele não mude. Porque a maioria vem na dor. Meu irmão teve um AVC, meu pai teve um infarto, eu tive uma angina, eu tive um burnout. Daí ele resolve mudar. Mas tão bom que seria se a pessoa, antes, prevendo isso, já fosse lá. Porque é isso, eu não vou mostrar nada mágico. Hoje, nesse mundo online, todas as tecnologias estão disponíveis para todo mundo. Nenhum profissional tem uma coisa misteriosa, uma fórmula misteriosa. A gente consegue, sim, ter experiência e mostrar para o paciente a importância. Talvez a gente consiga mudar essa parte do hábito mental dele, que é a primeira coisa a mudar. E que também depende de uma saúde física para ter um bom hábito mental. Com certeza, com certeza. Até puxando esse gancho, né, o que a gente percebe muito também é o imediatismo. Né? Então, por exemplo, a gente trabalha com o suplemento. A maioria das pessoas eu quero tomar o suplemento e já quero que faça efeito mais rápido. Daqui a um mês eu quero estar livre de todos os meus sintomas. E a gente sabe que não é assim, né? Não, isso é muito fácil de você notar. O emagrecimento. Eu tenho o casamento do meu filho, eu quero perder 20 quilos em um mês. Não, né? Esses dias um moço, que era um desses de Reels, estava falando, eu preciso ter o casamento da minha filha em um mês, preciso perder 20 quilos, o que eu devia fazer? Ele respondeu assim, mude a data do casamento. Porque não vai dar tempo. Então é isso, tudo é um processo na vida. Eu falo para o paciente, você demorou 9 meses para nascer, 1 ano para andar, 2 para falar, 5, 6, 7 anos de formação profissional, mas no teu corpo você quer uma mudança imediata, que a mudança fácil não existe. Vai cair em algum momento, algum problema
de ser enganado ou de pôr em risco a saúde. Sim. De fórmulas milagrosas, de lipoaspirações gigantes, de profissionais não habilitados prometendo o milagre que todos querem ouvir. E isso, assim, eu falo quando começa a suplementar ou medicar. Ah, mas ainda não tá bom. Eu falei, gente, mas faz 3 dias que você está usando, ou uma semana, um mês. Você tem, às vezes, um efeito cumulativo no teu sangue, você tem um efeito de mudar esse sentido desse círculo vicioso, e isso demanda tempo. E a pessoa não enxerga isso. E daí, quando ela está quase atingindo o objetivo, ela pega e muda de profissional ou de suplemento porque não deu resultado. É isso que eu ia falar. E daí entra muito aquela questão, né? De, não, a gente informa, você precisa de um período X, Sim, né? Para isso. Não, mas eu usei tanto. E daí, além de tudo, faz errado. Né? Então, por exemplo, eu tomei. Vou usar o exemplo da Kef, porque eu acho que é pertinente. Sim. Então, por exemplo, a gente recomenda 2 cápsulas ao dia pela manhã do Balance. Né? Aí a pessoa toma uma cápsula. No horário errado. Esquece um dia, esquece outro dia. Aí no final do primeiro mês já quer ter o resultado. E o problema é o suplemento. Acredito que na tua clínica também assim, não emagreci 20 quilos em 30 dias, o problema é a médica. É a dieta, a abordagem a tua dieta não deu certo, a tua medicação, o teu suplemento. E aí você descobre bem isso. Não usou. Não, mas é que minha vizinha falou que não era assim. Outra coisa que é muito comum, deve acontecer com você também, a pessoa já está cheia de efeitos ruins. Quando começa a tomar o suplemento, ou mudar a dieta, ou usar, por exemplo, um óleo de cannabis, eu tô tendo um negócio que eu nunca tive, será que isso é do suplemento? Tô tendo uma azia, tô tendo uma dor de cabeça. Mas ela esqueceu que ela sempre teve isso. Só que daí ela começa a ter dias que ela não tem, porque começa a alargar os sintomas, e daí quando tem, ela acha que é do suplemento. Mas não é da comida ruim dela, não é do sedentarismo. É muito interessante isso, porque a pessoa ela tende a terceirizar a responsabilidade dela. E uma das primeiras coisas para mudar é a autorresponsabilidade. É verdade. Senão não dá resultado. E qualquer que seja o tratamento, né, seja ele medicamentoso, seja com suplementos, seja com mudança de estilo de vida, leva tempo. Né? Assim, perfeita colocação aquilo que a doutora falou. Levou 9 meses para nascer. Tudo leva tempo. Uma pessoa obesa levou anos para ficar obesa. Não ficou obesa da noite pro dia. Não levou um mês. Não, né? Então, muitos anos. E essa mudança, ela demanda um tempo. Claro que mas é um tempo muito bem investido. Ela tem que aproveitar o processo e curtir o processo. E eu sempre falo, pequenas mudanças significam, no final, grandes resultados para o bem ou para o mal, né? Porque, assim, digamos, esse paciente toma 3 litros de refrigerante por dia. Agora ele só está tomando 200 ml, uma garrafinha pequena. Poxa! É uma super evolução. Mas eu não larguei tudo. Não largou o cigarro totalmente, mas estava fumando uma carteira, está fumando 2 cigarros. Nunca fiz exercício, agora estou me exercitando 2 vezes por semana. É um processo. Quando ele se adaptar nos 2, ele vai para 3, para 4, para 5. Mas eu sempre falo, curta o processo e entenda os seus primeiros ganhos. Porque é passo a passo. Assim como pequenos erros e vícios alimentares que a pessoa não nota, também tiram a saúde. Eu dou um exemplo assim, muito comum do cafezinho. A pessoa é viciada em cafeína, não sabe que tem dor de estômago, vive se entupindo de omeprazol e pantoprazol, mas toma 15 cafezinhos por dia, mas cada um desses 15 vem 3 colherinhas de açúcar. Então ela já toma. Eu só uso 3 colherinhas de açúcar. Ela já toma 45 colherinhas de açúcar por dia. Aí você multiplica por 7 dias da semana, vezes 4, vezes 12 meses. São sacos de açúcar. E aí ela engorda 3 quilos por ano. 3 quilos por ano não é nada por mês. Meu Deus, são menos de 300 gramas por mês. Não é nada. Mas no final de 3 anos, essa paciente está com 10 quilos a mais. E ela não nota. Então foram pequenos maus hábitos. Aquele M&M no metade da tarde, aquela Coca-Cola todos os dias, os chicletes que não é 0 açúcar, a balinha, o bolo de cenoura com caldo de chocolate, o chocolate lá que é pura gordura, a bolacha recheada. Mas coloque isso no final da conta, compute as calorias. Claro que vai dar ruim. Com certeza. Com certeza. Então eu sempre falo, curta o processo e entenda que é um processo. E duvide de tudo que seja milagroso, porque não existe nada milagroso na vida. Nem para ganhar dinheiro,
nem para você ficar magra, nem para você ficar jovem a vida inteira, nem para você ser um bom profissional. Não, e vide agora, né, usando como exemplo nesse caso, o Ozempic. Não estou falando nem bem nem mal do Ozempic, mas foi um boom e muita gente usou. Sim. E perdeu muito peso muito rápido e reganhou Claro esse que peso reganhou. com outros efeitos adversos ainda. Eu vejo isso né? muito comumente, Andressa, porque ele pode ser usado? Pode. Eu já tive bons resultados com paciente? Já tive. Mas tem que ter um acompanhamento e Exatamente. E é bem isso. Eu deixei de comer porque eu consegui entender que eu tenho que me alimentar melhor e me exercitar, ou eu deixei de comer porque eu tenho uma náusea com uma comida que fica 12 horas apodrecendo no meu estômago, e porque eu não vou no banheiro e porque eu não tenho força para comer nada. E o que adianta? Você mudou? Não. Quando você tirar aquela droga, o teu cérebro continua. Você só está inabilitado temporariamente. Com um estudo que saiu agora, recente, do Jornal de Medicina Interna americano, que mostra que os usuários que usaram de maneira exacerbada, tiveram uma perda de 40% da massa muscular. Daí, a gente faz uma bioimpedância, a gordura continua igual. E está com sarcopenia, que é a perda de massa. Sim. Então, tem gente que se beneficia, às vezes a gente precisa de um emagrecimento rápido para uma cirurgia de emergência, ou aquilo é um start para a gente, juntamente com isso, ele perdeu os primeiros 5 quilos, aquilo o motivou, ele vai mudar. Mas eu vou te dizer, eu usei o Ozempic, uma dose muito pequena, para ver em mim o que eu sentia, o que os meus pacientes falavam. Foi a pior semana dos meus últimos tempos, quando eu tomei. Porque eu tomei uma dose, a metade da dose mínima. No primeiro dia eu não senti nada, no segundo, tudo que eu comia me pesava. Eu comecei a ter uma dor de estômago, eu não conseguia ir no banheiro porque fiquei com uma constipação. Eu tinha uma náusea mortal, eu tinha dor de cabeça toda madrugada. Isso com uma dose, metade da mínima na semana. É claro, eu não estou acima do peso e eu não tenho resistência à insulina. Em pacientes que têm, o efeito talvez seja menor. Mas eu quero dizer isso, que uma pessoa que às vezes não precisa, só está tendo malefícios. Por quê? Eu não tinha energia para ir para academia. Foi uma semana que eu não consegui me exercitar adequadamente. Eu não consegui dormir porque eu tinha que acordar. Eu acordava para tomar remédio para dor de cabeça. O meu intestino não funcionou e eu não ingeria proteína. Eu não ingeria nada. Eu não tinha vontade de comer nada. Eu enjoava só de sentir o cheiro da comida. Eu sou sensível ao medicamento. Tem pessoas que não são. Mas eu quero dizer que com isso eu tive que tomar remédio para dor de cabeça, remédio para constipação, remédio para náusea, e ainda não consegui me exercitar. Eu só tive prejuízos. E isso para testar, eu gosto muito de testar o que eu prescrevo para os meus pacientes. E eu pensei assim, uma pessoa que realmente precisa perder 3, 4, 5 quilos precisa disso? Exatamente. Porque você vai ter efeitos secundários muito mais graves do que a própria perda de peso. E ainda mais esse uso também indiscriminado. Eles muitas vezes começa e larga o médico no meio do caminho. Não, eles acham que tem então a não tem esse acompanhamento adequado que vai de um médico, uma pessoa que vai avaliar os exames para ver como você está avaliando, que vai avaliar a quantidade de massa magra, a quantidade de gordura, os teus efeitos adversos, remanejar se for necessário. Exato. Então... E outra coisa, pessoas que já têm uma glicose baixa fazem uma hipoglicemia, que é um dano gigante para a saúde, que tem risco para a vida. Então, assim, e hoje usa-se sem receita, porque vende sem receita, compra-se no mercado negro. Esses dias teve o caso de uma moça em São Paulo que ela veio a óbito com uma caneta falsa de Ozempic, que não sabe Deus o que tinha lá dentro. Agora é o Mounjaro, que está sendo usado e que não tem no Brasil ainda, já tem manipulado em algumas farmácias, que é de uma boa procedência, mas o pessoal tem comprado de contrabando, gasta uma fortuna, e a gente sabe que não tem estudos o suficiente. Da mesma maneira, tem que ter acompanhamento médico, os acompanhamentos com os exames. Já tem um estudo prévio mostrando que pode dar lesão em tireoide. Então, gente, se a pessoa tem uma lesão da tireoide e não sabe que tem, o que acontece? A automedicação é como a questão também da suplementação, né? Aquele paciente que vai numa farmácia de balcão e pede, não sabe nem o que está pedindo. Porque a blogueira falou. Isso que eu ia falar. Ou porque a blogueira postou o vídeo lá, que isso aqui é bom para fortalecer o cabelo. E vai lá e compra qualquer coisa, nem sabe o que tem, nem sabe como estão os exames. A automedicação é muito perigosa. É verdade. E
Falando então, agora, vamos indo para a medicina canábica, né? Como que a medicina canábica, ela, bom, vem ganhando espaço hoje, né? A gente vem quebrando alguns tabus relacionados a isso, né? Vem aprendendo muita coisa, vem vendo os benefícios para qualquer pessoa, não só para a mulher no climatério. Mas doutora, como que você acha assim que a medicina canábica ela pode primeiro, quais os benefícios de modo geral e como que ela pode ajudar na qualidade, melhorar a qualidade de vida dessa mulher que está no climatério? Sim, é bem interessante, né? Porque o cannabis, mesmo que seja na forma da folha, né, ou do cigarro, é usado na medicina antiga há mais de 2.400 anos. Com períodos em que ele era bem visto, com períodos que ele era colocado de lado ou criticado, e realmente existe o uso recreativo de uma droga que é ilegal, que é o cigarro de maconha. Mas vamos lembrar que os compostos que saem dessa flor são muito valiosos. Sim, e são muito estudados. Para quem acha que, por exemplo, nós não temos estudos, o PubMed tem mais de 37 mil estudos consistentes sobre cannabis. Se a pessoa tiver curiosidade, cannabis, ela vai achar mais de 37 mil estudos ali. Alguns bem elaborados, outros que deixam na dúvida, porque às vezes é um tempo pequeno de tratamento, mas todos muito bons. E aqui no Brasil foi aprovado em 2019, iniciou esse processo com uma organização das mães atípicas de crianças que tinham síndromes e convulsões gravíssimas, epilepsia, refratárias, que tinham 20 e 30 convulsões por dia e que sabiam que o uso da cannabis diminuía de forma absurda a gravidade e a frequência dessas convulsões, dando qualidade de vida não só para a criança, como para toda a família. E a partir de 2019 foi aprovado o uso médico para determinadas doenças e síndromes ligadas a doenças neurológicas. Com o tempo, foi se entendendo os ganhos secundários da medicina canábica, que já se sabia no exterior, mas no Brasil também. Então, na área da neurologia, então, da parte de psicologia, então, a parte de ansiedade, depressão, distúrbios do sono, Alzheimer e outras demências, Parkinson, TDAH, compulsão alimentar, dores crônicas como a de fibromialgia, artrose, dores lombares, cefaleias, enxaquecas constantes, tudo que é tipo de dor, para os pacientes que estão em tratamento oncológico, porque melhora o apetite, porque diminui a dor, tira os medicamentos fortes para a dor, como os opiáceos, os derivados de morfina, que tiram a qualidade e a capacidade desse paciente ter uma boa qualidade de vida. Nas crianças, um auxiliar nas crianças com autismo, melhora a parte do intestino, tem uma ação analgésica e anti-inflamatória. Por que isso? Porque nós temos receptores endocannabinoides, que nós chamamos, em praticamente todo o nosso corpo. No cérebro, muitos receptores, em todo o corpo, em todos os órgãos, inclusive nas células sanguíneas. E nós podemos dizer que o cannabis, ele é um reequilibrante do nosso organismo. Ele funciona como ele vai fazer aquela sintonia fina de deixar o teu corpo equilibrado novamente em todos os órgãos, porque nós temos esses receptores. Alguns canabinoides são agonistas, ou seja, eles aumentam a função daquele receptor e daquela função, outros são antagonistas, bloqueando, por exemplo, a dor, bloqueando a infecção. E aí, por isso que ele faz também para todas as idades e para quase todas as doenças. Por quê? Nem sempre curando, muitas vezes promovendo qualidade de vida, diminuindo os sintomas e muitas vezes não tirando toda a medicação que esse paciente toma, mas diminuindo a dose e, consequentemente, os efeitos colaterais. Então, nós temos muitos estudos relacionados à fibromialgia, à parte da ansiedade, da insônia, das convulsões, de pacientes, por exemplo, com Alzheimer, com efeitos depois que tem depois de AVC. Eu tenho uma paciente que eu não falo com ela, eu falo com o esposo dela, uma paciente de São Paulo que teve um AVC hemorrágico há 7 anos atrás. E há 7 anos tomando muitos medicamentos, com muita dor neuropática, com muita não convivendo mais, a parte cognitiva totalmente alienada, e faz 1 mês e meio que ela está tomando. E o relato do marido é impressionante o que está acontecendo. Ela está interagindo, ela está lembrando das coisas, ela está com menos dor, ela diminuiu 3 remédios, ela emagreceu, porque ela levanta, e ela agora consegue fazer fisioterapia, e ela lembra quem ela lembra o que aconteceu, coisa que há 7 anos, apesar da medicação, não era possível. Então,
estudos científicos são importantíssimos de segurança a médio e longo prazo, mas a experiência clínica e os relatos clínicos dos pacientes são fantásticos. Crianças ou jovens autistas que têm crises de ansiedade ou de agressividade, onde essa mãe não consegue trabalhar, não consegue um transporte escolar, não consegue levar esse aluno para a aula, e que, de repente, esse jovem, essa criança está se alimentando bem, está dormindo bem, está tendo menos agressividade, está conseguindo socializar. Isso não é um benefício só para a mãe pontual, ou para né? ele, Não é para toda a pontual. sociedade. E no caso de uma mulher com climatério, já oriento também sempre começar a usar antes. Mas digamos uma mulher que está com todos esses sintomas. Ele vai ter ação sobre o fogacho, ele tem uma ação sobre a lubrificação vaginal, tanto que em breve a gente vai ter a formulação em óvulos vaginais, em creme tópico, para melhorar a lubrificação, libido. Ele diminui a dispareunia, que é a dor na relação sexual. Ele tem uma ação positiva em endometriose, conforme muitos estudos clínicos mostraram. Melhora o humor da mulher, melhora a insônia, que a mulher na menopausa tem muita insônia, e às vezes até por conta do fogacho. Falta de energia, falta de memória, falta de foco. E agora está sendo lançado, já está sendo usado, que não é o canabidiol, mas é o THC-V, que não tem efeito psicotrópico e que tem uma ação parecida com o do Ozempic, no sentido de retardar o esvaziamento gástrico, de melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a compulsão. Então, é uma opção que, além de melhorar o ânimo, o sono, vai tirar mais a fome e a compulsão. Então, é uma medicina que tem muito a ser explorado ainda e que pode, sim, ser usado junto com a reposição hormonal, com os suplementos minerais, vitamínicos, com proteína. Ele não tem, raramente, o óleo de cannabis tem algum comprometimento ou algum efeito colateral com outra medicação. É importante dizer que não vicia, que não tem efeito rebote. Eu ia perguntar. Não tem efeito rebote. Não tem risco, por exemplo, como um opioide, um derivado de morfina, de fazer uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, porque nós não temos receptores no tronco cerebral que faz a nossa parte do controle respiratório central. E não tem nada a ver com o cigarro de maconha. Para você ter ideia, um cigarro de maconha tem cerca de 20 miligramas de THC. Na maioria dos compostos que tem mais canabidiol, ele tem 0,3%. São 0,3 miligramas de 3 miligramas em 100, 3 miligramas em 100 miligramas, não é nada. Em 100 miligramas você vai usar em 4, 5 dias. É uma quantidade. E o tipo do THC do óleo não tem a ver com o do cigarro. É outro tipo. Então, o paciente pode tomar despreocupado. Eu ouço de colegas médicos mesmo falando, agora você faz apologia à maconha? Não, eu não faço. Eu acho que nem deve ser liberado, inclusive. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É totalmente diferente. Nós não estamos falando de um psicotrópico, de uma droga recreativa. Nós estamos falando de um medicamento que veio com essa questão de romper paradigmas, ser uma medicina disruptiva. Por quê? Por que é melhor a pessoa tomar um cannabis, gotas, que não tem efeito colateral nenhum, ou tomar 4 psicotrópicos com antipsicóticos, com ansiolíticos, com indutores do sono, como eu recebo pacientes de 20 anos usando 4 tipos de medicamento controlados. E sendo um vegetal, na verdade. Sendo um vegetal, né? porque não tem emoção, não tem bem-estar. Minhas pacientes falam assim, eu estou mais feliz. Ou eu estou menos irritável. A mulher na menopausa tem muita irritabilidade. E ela fala assim, eu estou menos irritada. Eu estou, assim, imune à irritação do dia a dia. Eu estou feliz. Legal. Porque eu acho assim, a saúde, e você deve concordar comigo, não é só a ausência de doença. É a vontade de viver. Com certeza. É você acordar com vontade, ter planos, realizar esses planos, já começar outros, ter uma vida feliz, ter sonhos. Exato, ter objetivos, né? Almejar coisas. E a mulher, na menopausa, ainda tem muito esse estigma a quebrar. Minha vida acabou, eu tenho um atestado de óbito aqui adiantado. E é uma bobeira isso. Porque a gente pode citar os benefícios. Se essa mulher já se cuida, ela não precisa usar método anticoncepcional, ela não vai mais engravidar. Ela já tem experiência de vida, então a vida sexual dela pode ser muito mais prazerosa. Ela geralmente já está numa posição profissional que ela se dá o direito de ter mais tempo livre.
ela tem uma cabeça bacana, ela Uma tem maturidade maturidade. diferente. Não é como a nossa avó, que com 50 anos que tinha 90. Sim. Não é? Então, assim como teve a menarque, a primeira menstruação, como a gente teve a gravidez, nós temos o período de menopausa que pode ser muito bem vivido. Com Longevidade certeza. com Concordo. qualidade. Concordo. E não é assim. E a pessoa não pode se colocar, agora eu estou na menopausa, agora acabou, eu não vou mais, agora eu vou comer mesmo, agora eu não vou fazer exercício porque minha vida acabou. Tem uma paciente minha que falou que ela tinha sido avó e que dela não podia mais transar. Eu falei, por quê? Ai, gente. Não, porque a avó não A faz avó não- sexo. Eu falei assim, não, só é proibido se você transar na frente do teu neto, daí não vai ficar bem. Mas por que você não pode ter a tua vida? Meu Deus, melhor ainda, porque quando a gente tem filho pequeno, a gente nem consegue. Sim. Com o neto, você mima bastante e depois você entrega. Então, assim, não faz o menor sentido. Não, e imagina uma mulher de 50 anos. Imagine! Eu tenho pacientes com Acabou. 45 que já são avós. Gente, pelo amor de Deus. E outra não. coisa que as mulheres têm. Eu tive que tirar o meu útero porque eu tenho um mioma, porque eu tenho endometriose. Agora não tenho mais libido. O útero não é um órgão hormonal. O que te dá libido e tudo mais são os seus ovários. Então, é mais a coisa, tiraram o meu útero pelo qual eu posso ser mãe. Parece que a pessoa fica assim de uma maneira, faltando alguma coisa. Mas né? Ela se sente esse incompleta. estigma social, né? Claro, tirou um útero, então não tem mais prazer, não tem mais libido. O útero não tem nada Não a tem ver. mais função social, bem como a menopausa, né? Exato. Menopausou agora não tem mais função social, não é mais mãe, então não serve mais pra nada. Eu tenho amigas que falam assim, a gente com essa idade nem precisa mais pra academia. A gente com essa idade não pode nem tirar foto com o braço de fora, porque o braço é tudo mole. Gente, não é assim hoje. E cabe a gente entender que não é assim. Exato. Ter energia, porque você só tem energia fazendo as coisas corretas. Mas eu vejo, e hoje a gente tem muita coisa, né? Apesar de toda essa evolução, nós temos uma tendência de alguns grupos masculinos, principalmente do etarismo. Com certeza. Que é onde eles falam que a mulher tem o VSM, né? Que é o valor sexual de mercado. Com 30 anos já ela é velha. Velha, já tá Gente, descartável. O que é isso? Isso é um absurdo. E isso, claro que entra na cabeça das mulheres. Meu Deus, então eu tenho 50, eu sou invisível. Eu tenho um grupo de amigas que elas falam entre elas, nós somos invisíveis. Eu me sinto uma mulher invisível. Eu falei, eu não me sinto invisível. Eu me sinto que eu chego... Não me sinto e nem quero me sentir, eu me sinto que eu chego e as pessoas olham para mim e eu converso com todo mundo e eu faço o que eu quiser e eu tô bem. Então, essa sensação de invisibilidade tem a ver com a autoestima e tem a ver com o que a sociedade coloca. Com certeza. E aí você acha que eu não tenho mais nada a fazer. A gente tem muito a fazer. Exato. Então é um absurdo. Eu sempre falo que a idade que a mulher, a média da menopausa ali, vou colocar 50 anos, a mulher aos 50 anos ela tá vivendo o auge, o oposto, né? Não é assim, já tô aqui no final. Não, gente, você tá vivendo o auge, ainda tem 30, 40 anos pela frente, fácil, se você se cuidar, né? E assim, cabe a ela decidir o que ela vai ter. É uma dor ou é uma nova fase? Porque assim, porque todo mundo romantiza tudo. Né? Claro. Eu vejo hoje a questão, por exemplo, de gravidez. Tem uma linha que super enaltece. Claro que é uma delícia. Eu sou mãe de 2 filhos já adultos. Eu amei as minhas gestações. Mas é tudo fácil? Não é? Não, claro. Nós temos percalços, nós temos, às vezes, grávidas que precisam fazer repouso, às vezes, gravidez que não vão adiante, às vezes nós temos muito mal-estar, nós temos que usar remédios na gestação para manter a gravidez, mas faz, e assim na menopausa também. Claro. Talvez a pessoa nunca precise, nunca tenha fogacho, mas se tiver, qual é o problema? De repor hormônio, de repor o suplemento, de fazer a sua parte para se manter bem. Exato. São ajustes. Não, e na verdade, a menopausa ela é uma mudança, como você falou, é uma mudança. Então, ela vai ser desconfortável, porque quando a gente sai da zona de conforto para mudar, assim como fazer uma dieta, como emagrecer, né? Então, quando você sai dessa zona de conforto, isso é desconfortável. Então, a da menopausa, você sai da tua zona de conforto, porque eu conheço tudo, agora eu entro numa nova fase onde tem muita coisa para ser descoberta. Mas não significa que é ruim. É uma mudança. É diferente. Exatamente. E não precisa ser ruim. Existem diversas opções, existem profissionais qualificados, existem produtos qualificados, existe um estilo de vida que você pode seguir para que você tenha saúde, qualidade de vida, felicidade, produtividade, energia. Não fale, eu concordo super com você. E é bem isso.
a pessoa, claro, digamos que ela menstruou com 13, né? E ficou na menopausa com 53. Poxa, foram 40 anos naquela posição. Sim. É claro que ela vai estranhar. Eu sempre Exato. falo para os pacientes, escolha uma dor e vai. Né? E assim é. Você escolhe uma dor. Exato. E existe a dor que vai te levar a um bom resultado, uma boa sequência de eventos. E existe uma dor que às vezes não aparece na hora, mas que lá na frente vai doer mais. Exato. Que é a dor de não estar saudável. E todo dia uma escolha. Motivação é importante? Claro, eu tenho certeza que depois dessa nossa conversa, quem vai nos ouvir vai se sentir super motivado. É verdade. Mas a gente precisa ter constância ali na motivação. Com certeza. A gente precisa ter a disciplina e a autorresponsabilidade. É isso que vai garantir o sucesso da mudança. Porque pode ver, você vai num curso dos coaches, por exemplo, a pessoa sai muito empolgada. Agora eu vou mudar minha profissão, eu vou mudar minha vida, eu vou acordar todo dia às 5 da manhã. Só que entra na rotina do dia a dia e ela não se programou e não incorporou isso como uma necessidade real, pode saber que dali a 2 meses, 90% não está fazendo mais nada disso. E assim é com a nossa saúde. E outra coisa, como eu falo, por que a pessoa acha que uma única aplicação vai dar resultado, que um único tratamento vai resolver, que uma única dose vai resolver? A gente tem que tomar banho todos os dias, escovar os dentes todo dia, comer todo dia, arrumar a cama todo dia, e a gente incorpora isso de maneira natural e não reclama. Mas quando é o nosso cuidado, a gente reclama. Eu acho que é uma mudança muito de postura, de como você vê o teu tratamento. Com certeza. Principalmente o preventivo, né? É muito mais fácil. Não, totalmente. Mas, infelizmente, a gente tem essa cultura de deixar para a última hora. Sim. Né? Mas uma coisa que eu sempre falo é que o importante é colocar pequenas metas atingíveis. Perfeito. Né? Então, assim, exatamente aquilo que a gente estava falando. Eu tomo Coca-Cola todo dia, mas eu vou começar... A minha meta é tomar 3 vezes na semana. Pronto. Né? Por quê? Porque se você coloca simplesmente retirar a Coca-Cola, você não consegue fazer. Fica de mau e você fica frustrado. E vai ter mais compulsão. E da próxima vez, você pensa, nem vou fazer porque eu não vou conseguir. Né? Então, você já começa com metas pequenas. Também gosto começa disso. com tira um dia. Hoje eu não vou tomar Coca-Cola. Hoje eu vou me exercitar. Ótimo. Na semana que vem, eu faço 2. E assim a gente vai aumentando e melhorando e atingindo as metas, que é o que mais importante. E quando a gente atinge a meta, o nosso cérebro vem aquela sensação de satisfação. Gente, olha, eu consigo. Então, se eu conseguir eu vou conseguir 2. E vem uma dopamina de boa qualidade. Exato. Não é a dopamina fácil e barata da comida gordurosa, do computador o tempo inteiro, da internet. É bem isso. E eu penso exatamente isso. Quando um paciente precisa perder 25, 30 quilos, eu falei, vamos começar no primeiro mês? Vamos estipular que você vai perder 3 ou 4 quilos? E daí, que já é bastante, né? Porque eu falo assim, faz 15 anos que você só aumenta o teu peso. Agora, além de você não aumentar e não estagnar, você diminuiu. Olha quanto ganho. E assim, são metas atingíveis. Se eu pensar, meu Deus, eu preciso perder 30 quilos, é bem isso que você falou, eu já vou desistir. Mas poxa, eu perdi 4, olha, a roupa já está adiantando, as pessoas já estão notando que eu emagreci, eu já estou tendo mais disposição, vai ser possível... eu acho que dessa vez eu consigo 6. É bem isso, porque o cérebro funciona a nosso favor. Exatamente. Porque o cérebro ele é um grande responsável, inclusive, para ficar não nos permitindo mudar. Porque ele quer ficar naquela zona onde ele é acostumado por mais tempo. Com certeza. Por isso que existe até aquela questão que eles falam, é verdade que eu tenho que multiplicar vezes, por exemplo, eu perdi 10 quilos, eu tenho que multiplicar vezes 10, que são o tempo que ou vezes 3 meses, que foi o tempo que eu perdi, para não voltar. É mais ou menos, não é bem essa conta, assim, tão fácil, mas por quê? Porque o teu metabolismo está acostumado assim. Sim. E a tendência do cérebro e do corpo é se manter no estado de homeostase, de equilíbrio, não que seja o equilíbrio saudável, mas é o equilíbrio pelo qual ele está acostumado. Exato. Então, mais uma vez, os pequenos processos levam aos grandes resultados. Com certeza. Bom, doutora, a gente está se encaminhando para o final, infelizmente. Nosso papo está tão gostoso, né? Eu queria que você deixasse um recado, né, uma dica para as mulheres do primeiro passo. O que a doutora indicaria para a mulher que quer mudar, que quer ter essa disposição, que quer ter essa mudança, essa virada de chave mesmo para melhorar a saúde e qualidade de vida? Qual seria a sua dica? O primeiro ponto é ela querer e colocar isso como uma prioridade e procurar um profissional que faça esse diagnóstico das queixas,
que faça essa investigação do que ela tem. Uhum. Primeiro ponto, exames laboratoriais, bioimpedância, exames de imagem, o que precisa para ela ter esse diagnóstico. Primeiro ponto é ela querer e dizer, isso é importante para mim. Uhum. E ela entender que existem profissionais das mais diversas áreas da saúde que trabalham de maneira conjunta e que vão dar conta disso. Então, o primeiro ponto que eu acho é ir no médico de sua escolha, fazer uma história clínica, uma anamnese muito bem feita, uma boa conversa e fazer os exames complementares que precisam, para saber exatamente, junto dos resultados dos exames com a clínica que ela apresenta, Uhum. qual será a programação que ela vai fazer. E aí Legal. ela vai contar, que ela vai entender que ela vai ter que achar um exercício físico que ela goste, Uhum. seja, não é musculação, mas uma coisa que dê prazer para ela, pelo menos que seja menos sacrificante, e que ela entenda que ela vai sim ter que mudar a alimentação. Começar a ter o que a gente chama desse mindfulness na nossa vida. Pensar no que você está comendo, comer com calma, pensar no exercício que você está fazendo, ter a higiene do sono, largar o celular, ter essa consciência de que nós somos os comandantes da nossa vida e da nossa saúde. Enquanto nós somos saudáveis, nós comandamos. Quando a gente perde a mão para isso, ficamos reféns dos remédios, dos profissionais de saúde, dos hospitais, e ficamos reféns da doença. Então, o primeiro ponto é ela ter a vontade e procurar um profissional que cuide dela como um todo. Legal, excelente, doutora, muito obrigada. Eu que agradeço. Vamos só, antes da gente terminar, mais um minutinho, Claro. Queria que a doutora falasse também para o público, para quem está nos assistindo, sobre o seu projeto social. Né? Sim. Então, a doutora tem um projeto lindíssimo, né, que trabalha com mulheres também, ajuda essas mulheres. Eu queria que você contasse, de repente, né, para as mulheres que querem ajudar, que podem ajudar, para que elas conheçam o seu projeto. Então, eu sou presidente do Instituto do Terceiro Setor, que chama Instituto Lanterna Luminosa, que cuida de mulheres e seus filhos vítimas de qualquer tipo de abuso e também das internas e egressas do sistema penitenciário. E nós temos um tratamento muito especial com elas, onde nós as auxiliamos, tanto na parte de promoção, de informação, então para os pré-adolescentes, adolescentes, como prevenção, mas nós as ajudamos na parte profissional, financeira, psicológica, essa parte emocional, a parte jurídica, a parte também de saúde. Então, se você precisa de ajuda, pode contar com o nosso Instituto Lanterna Luminosa, mas se você também é uma mulher ou um homem que queira ajudar como voluntário em qualquer área, você vai ser super bem-vindo, porque cada vida que a gente muda não tem preço. E é um trabalho que nós vemos que é muito bacana e que, assim, a violência está no lado da gente. É verdade. E a violência tira a saúde da mulher e a falta de saúde a deixa mais vulnerável para a violência também. Então, tem a ver com saúde, tem a ver com autoestima e tem a ver com uma responsabilidade de todos da sociedade. Então, o nosso Instagram é Instituto Lanterna Luminosa, pode mandar um direct, seguir, e que a gente vai dar retorno e a ajuda que a gente puder dar para essas pessoas. Que legal, parabéns, doutora. Obrigada. Muito lindo o teu projeto. Te agradeço imensamente por essa troca de hoje. Saímos todas aqui conhecendo muito mais, sabendo mais sobre a nutrição, sobre o funcionamento do nosso corpo, sobre como a gente pode dar os primeiros passos, né? E também o impacto, né, da medicina canábica, que ainda existe um preconceito que está caindo por terra, ainda bem, né? E como isso pode ajudar na vida de todas as pessoas, inclusive da mulher climatérica. Então, doutora, muito, muito, muito obrigada pela tua presença e por essa troca. Eu que agradeço. Fico muito feliz por você estar aqui. Espero que seja a primeira de muitas. Eu espero, quando você convidar, eu estarei aqui. E é muito bom a gente poder passar essa informação para as pessoas, uma informação que é assim, uma informação segura, de qualidade, e que a gente, dessa maneira, consiga mudar e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas. Com certeza, esse é o nosso objetivo. Sim. Então, não esqueça, se você gostou desse nosso podcast, desse nosso episódio, deixa o seu like aqui, não se esquece de se inscrever no canal, @VivaKef no Instagram, seguir a gente também no YouTube, @VivaKef, a doutora Flávia Ode, @doutora Flávia Ode. Doutora Flávia Ode, OHDE, certo? Isso mesmo. E também o Instituto Lanterna Luminosa, né, que muda a vida de muitas mulheres e de muitas famílias. Obrigada por você estar aqui. E se tiver qualquer dúvida, se ficou com dúvida aqui do nosso episódio, deixa aqui embaixo que a gente traz de novo a doutora Flávia para responder todas as perguntas. Muito obrigada.